Você não sabe como tirar fotos profissionais com o celular de produtos ou de objetos? Ou você já tentou e ficou uma coisa linda, uma maravilha, coisa bonita? Se as suas fotos não estão legais, é talvez porque você não saiba algumas coisinhas básicas, porém muito importantes da fotografia still. A fotografia de produtos. E nesse vídeo você vai aprender o passo a passo do zero. Só que é lógico que a dica mais supimpa, mais joinha, mais pra frentex, eu só vou falar no final desse vídeo. Então fica até o final. Pra frentex é péssimo. Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo de como tirar fotos profissionais com o celular de produtos. Começando do começo, do básico, do zero. Para você aprender a tirar fotos da forma mais profissional possível, mesmo que você não tenha nenhum equipamento, só um celular. E depois, se você gostar e comentar aqui embaixo que gostou, eu continuo com essa série de vídeos sobre esse mesmo tema. Então mostra pra mim que você gostou e deixa aqui um comentário e também deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Passo número 1. Fundo da foto. A primeira coisa que você tem que pensar é sobre esse fundo da foto. Então existe o fundo infinito. Fundo infinito é quando você não consegue ver o fundo da foto e dessa forma só o produto mesmo fica em destaque. É algo essencial para e-commerce e também para fotos de produtos assim num catálogo. Para fazer isso de forma caseira, compre uma cartolina branca ou um EVA branco e coloque dessa maneira, colada em algum local e levemente encurvado, sem nenhuma dobra, sem nenhuma marca. Ou se você for tirar foto de cima para baixo, essa cartolina ou esse EVA também serve de fundo para ser a base ali do local onde você for fotografar, numa mesa, a base da onde você vai colocar o produto, que pode ser uma mesa, um chão. Esse fundo é o básico do básico. Para e-commerce é essencial, indispensável. E se você atua nessa área de vendas pela internet, acho que você já deve conhecer aquele canal E-commerce na Prática. Depois que você assistir todas essas dicas, esse passo a passo que eu vou passar aqui hoje, digita aí no YouTube, E-commerce na Prática. O E-commerce na Prática é um canal que é uma verdadeira escola de e-commerce aqui dentro do YouTube. De e-commerce na prática, né? Não na teoria. Eu acho que você já deve conhecer, né? O canal é coisa linda. Depois dá uma olhadinha lá. Passo número 2, luz natural. O segredo de uma foto boa mesmo é a luz. A nitidez e a qualidade da foto só vão ser possíveis mesmo se tiver luz. Não interessa se o seu celular é bom ou não, se você é criativo ou não, se você sabe alguma coisa sobre foto ou não. Se você não tiver nenhum conhecimento sobre luz, não adianta. Já era. E eu não tô falando que você tem que ter equipamento de luz. Eu tô falando que você tem que ter conhecimento sobre luz. Se você souber sobre luz, você vai usar a luz que você tem a seu favor. Agora, se você não souber sobre luz, já era. Perdeu. Então a primeira coisa que você vai fazer é aprender a enxergar a luz. Como? Aprendendo a enxergar a sombra. Você vai precisar de um local para fotografar, para você colocar ali a sua cartolina branca, o seu fundo. E a escolha desse local vai ser de acordo com a luz que você tem aí. Temos dois tipos de luz, a luz dura e a luz suave. Eu já falei sobre esse mesmo assunto nesse outro vídeo aqui, só que falando sobre foto de pessoas, de selfie. Eu vou deixar o card dele aqui, depois você vai lá e assiste depois que assistir esse aqui. Luz dura causa sombras fortes e vem de fontes de luz pequena, como uma lâmpada, como o flash do seu celular ou a luz do sol direto. Assim, o sol é grande, mas proporcionalmente, assim, relativamente, ele acaba sendo uma fonte de luz pequena.
E a luz suave causa sombras suaves e vem de fontes de luz maiores. Como, por exemplo, a luz que vem de uma janela, porque se você for ver, uma janela é bem maior do que uma lâmpada. Ou a luz de um dia nublado, que é como se o céu inteiro fosse uma fonte de luz. Muito maior o céu inteiro como sendo uma fonte de luz do que o sol, que é só uma bolinha ali. Quanto maior a fonte de luz, mais a luz é suave. E tem também o ring light, tão conhecido, que é uma fonte de luz suave também, por ser uma luz mais difusa. Veja a sombra de uma luz suave em comparação com a sombra de uma luz dura. Quanto mais suave for uma sombra, menos ela compete espaço ali com o produto. E menos ela prejudica assim o produto com aquela característica de deixar um lado assim do produto muito escuro. Fora que o efeito que a luz suave causa no produto, na minha opinião, é mais bonito. Dá um efeito mais profissional para a foto. Veja a foto de uma luz suave de janela, de uma luz de um dia nublado num local aberto, e veja a foto de uma luz de lâmpada, uma luz direta, e da luz do sol direto. Então, se você não tem nada, você tem que usar o que tem. E o melhor é uma luz suave, que vai servir muito para uma foto de produto, para e-commerce ou para catálogo, para poder mostrar só o produto ali, sem mais nada. E para isso você pode usar a luz do dia que vem de fora, e que seja de uma fonte de luz grande, que pode ser uma janela ou uma porta também. Ou pode ser um local aberto com a luz de um dia nublado. Você tem que testar e ver aí o que você tem. Mas assim, ainda não é o mais ideal, assim, você está usando o que tem. Isso é melhor do que fazer uma foto escura, assim, não usando nem luz e tentando editar depois. Ou pior ainda, deixando a foto escura mesmo, sem editar nada depois. Daí é pra acabar. Mas o ideal mesmo é o que eu vou falar no final do vídeo, então aguenta aí. Passo número 3. Rebatedor. O passo 3 é começar a manipular a luz de uma forma mais simples, mais fácil, que é o ato de rebater a luz. Quando a luz vem de uma direção, como por exemplo de uma janela, consequentemente o outro lado vai ter sombra. Então o fotógrafo profissional rebate a luz com um rebatedor e faz a parte que tem sombra ser preenchida com uma luz que é rebatida. E daí isso diminui a sombra. Então o passo 3 é aprender a rebater a luz. Você vai precisar de algo que reflete a luz, de algo branco, como um papel branco, ou também dá para usar um papel alumínio, um espelho, ou você pode testar outras coisas. Eu usei aqui isopor branco e aqui eu usei uma página de um livro em branco. Aqui eu usei papel alumínio e aqui eu usei um pequeno espelho. Veja ali a sombra e veja agora quando eu uso o rebatedor. A sombra é suavizada e fica bem melhor. Olha ali o detalhe na tampa. O produto fica mais iluminado. E agora a dica final é a mais sofisticada, onde você vai aumentar o seu nível de profissionalismo. É algo similar àquilo que o fotógrafo profissional faz. A forma como ele fotografa produtos. Você quer saber mesmo? Eu vou falar, mas eu só vou falar se você deixar o seu like aí, se inscrever e prometer que vai compartilhar esse vídeo com alguém. Você promete? E falando em fotografia profissional de produto, se você quer partir mesmo para um nível mais profissional de fotografia de produto com celular, vou deixar aqui na descrição o link de um curso de fotografia online de produto. Nele você vai ter toda a informação que você precisa de uma vez só, com a ajuda de profissionais de fotografia que vão te ajudar a chegar onde você precisa, de uma forma bem mais rápida. A dica final então é só para quem quer melhorar mesmo as fotos. E também para quem não pode depender assim da luz do dia, da luz de uma janela ou de uma porta. Existe uma solução caseira que se chama mini estúdio fotográfico ou lightbox, que consiste em pegar uma caixa de papelão, deixar ela nessa posição, abrir as laterais e a parte superior, colar papel vegetal ou papel manteiga, ou pode ser TNT branco também, colar exatamente nesses locais que foram abertos, colar aquela sua cartolina branca ou EVA, como eu falei aqui no começo, para fazer um fundo infinito e dar um jeito de colocar luzes nos dois lados, em cima,
Pode ser com lâmpada de LED, com lanterna, lanterna de celular. A gente usa o que tem. Esses mini estúdios tem também à venda na internet. Eu vou ver se eu encontro o link de algum para deixar aqui na descrição. Mas se você for um desses aí que gosta de fazer os paranauê, faz o seu aí. Uma lâmpada, que é uma fonte de luz pequena, torna-se maior nesse mini estúdio, porque ela é difundida nesse papel vegetal como se fosse uma janela. Então prepara o seu mini estúdio aí, que esse vídeo foi só o começo de tudo. Tem tanta coisa para eu te ensinar ainda. Se bastante gente comentar aqui que gostou, eu continuo com essa série de vídeos sobre como fazer fotos profissionais com o celular de produtos. E eu vou deixar essas sugestões de vídeo aqui para você continuar aprendendo ainda mais. E muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.